E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre área e perímetro, então se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. E os conteúdos dessa videoaula envolvem a habilidade EF06MA29 da BNCC. Vamos lá? Então, gente, para dar início à nossa videoaula, eu trouxe aqui para vocês 4 figuras que, apesar de apresentarem formas distintas, elas possuem algumas características em comum. Será que você consegue identificar quais são essas características? Vou colocar as figuras aqui para vocês, Olha só aqui. Trouxe diversas figuras, algumas já conhecidas, né? Eu tenho aqui o triângulo, o quadrado, eu tenho aqui um círculo e eu tenho um outro polígono qualquer que não tem nome certo, né? Porque ele tem aqui várias... tem um formato diferenciado, né? Então, gente, será que vocês conseguem aí identificar quais são as características que todas essas figuras têm em comum? Gente, dentre as muitas características, tá, que a gente pode citar aqui, tem 2 que eu quero que vocês levem em destaque, tá? Que será um tema da nossa aula de hoje. Se eu olhar, todos esses polígonos, eles possuem área e eles também possuem perímetro, tá? Mas afinal, o que é isso? Área e perímetro, nós vamos entender agora. Vamos lá para a definição. Área e perímetro. A área, gente, ela equivale ao tamanho da superfície, tá? Já o perímetro, ele é a soma de todos os lados, ok? Ambos, gente, são cálculos direcionados para as medidas, então a gente está falando das medições aqui que eu consigo fazer com figuras geométricas, tá? Para a gente entender melhor e relacionar aqui com essas figuras, eu posso dizer que a área, elas estão representadas pelas cores azul, rosa e amarelo, certo? E verde também, né, gente, Então, se eu olhar aqui, por exemplo, para essa circunferência, toda essa região que está aqui, em azul, é a área dessa figura. Aqui no triângulo, toda essa região rosa é a área. Nesse quadrado, toda a região amarela. E nesse polígono, toda a região verde. Agora, e o perímetro? Qual seria o perímetro dessas figuras? Bem, eles estão indicados, gente, pelo contorno, tá? O contorno em preto de cada figura representa para mim, então, o perímetro. Vamos, então, agora de alguns exemplos para a gente conseguir conceituar melhor, então, área e perímetro. Vamos lá. Afinal, gente, aonde é que está esse tal de perímetro e área? Onde que eu consigo visualizar isso na minha vida? Gente, os exemplos são enormes. Vou citar aqui apenas alguns para vocês, tá? Olha essa figura aqui de um terreno, tá? Um terreno com um laguinho, todo bonitinho. Vamos supor que eu quero vender essa região aqui para, sei lá, construir um sítio. Quero saber quanto que tem de terreno aí no quintal desse sítio. E esse aqui é o quintal. Então eu dividi ele, olha só. Os lados deles é como se fosse para mim, então, o perímetro. E essa região toda aqui, né, a superfície, é como se fosse a área, tá? O que mais? Numa quadra, olha só, gente. O chão dessa minha quadra é como se fosse a área, né? E a linha aqui, em volta, seria o perímetro. Um outro exemplo, a sala de aula, que vocês estão acostumados, né? Então, se a gente olhar a sala de aula por cima, é como se eu tivesse aqui, né? O chão fosse a minha área e as paredes formam para mim o desenho do contorno, que seria o perímetro, tá? Vamos lá, agora é a vez de vocês, hein? Identifique ao seu redor onde podemos encontrar o perímetro e a área. Coloca pra mim aí nos comentários que eu quero saber. Gente, vamos falar agora sobre um polígono muito importante que é destaque nessa habilidade da BNCC, que é o quadrado, tá? Vamos tratar aí sobre ele. Ele é um polígono regular, pois ele possui 4 lados iguais. Toda vez que os lados são iguais, se trata de um polígono regular, tá? Então, 4 lados iguais e os 4 ângulos internos possuem 90 graus.
tá? Essas são as características principais aí do quadrado. Então aqui tá o desenho de um quadrado, representei ele aqui para vocês. O meu quadrado, ele possui, por exemplo, um lado L, certo? E como todos os lados são iguais, isso significa que todos os lados medem L, tá? A sua área, como é que eu calculo a área? Sempre vai ser igual, gente, a base vezes a altura, ok? Como no quadrado, tanto a base quanto a altura, eles são iguais, então é só multiplicar os dois, né? A área vai ser igual a L vezes L, ou, quando eu tenho multiplicação de mesma base, a área é igual a L ao quadrado, tá? Já o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então eu vou ter que fazer L mais L mais L mais L. Por quê? Porque eu tenho um L aqui em cima também, deixa eu até escrever. Aqui também eu tenho um L e aqui do lado também eu tenho L. Portanto, o perímetro é a soma de todos esses lados aqui, certo? Aqui, ó. L mais L mais L mais L. Resultando, então, pra gente em 4L. Então, é só fazer 4 vezes a medida do lado que eu vou ter, então, o perímetro. Por exemplo, gente, calcule a área e perímetro de um quadrado de lado 5 centímetros. Então, eu tenho um quadrado que mede do lado 5 centímetros, quero saber a sua área e quero saber o seu perímetro. Vamos lá. A minha área vai ser igual a esse meu lado ao quadrado, portanto, 5 ao quadrado. A minha área vai ser, então, 25 centímetros quadrados. Gente, isso aqui, ó, é muito importante. Nunca pode esquecer de colocar a unidade de medida, tá? Se o exercício não estiver falando a unidade de medida, vocês podem utilizar assim, ó, unidade de medida ao quadrado, tá? Mas a gente sempre tem que indicar qual a unidade, ok? Se ele não estiver dizendo o que, você coloca isso. E agora vamos para aqui, ó. Eu até demonstrei, mas por que é 25? Bom, gente, ó, se a gente for dividir isso daqui em centímetros quadrados, olha só o que acontece com o desenho. Quantos quadradinhos eu vou ter aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Vou continuar contando, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, certo? Portanto, em centímetros quadrados, quanto que eu tenho aqui nessa minha área desse quadrado? 25 centímetros quadrados, entendeu? Por isso que a gente chama de área. Agora, gente, vamos lá para o perímetro. O meu perímetro é 4 vezes o lado, portanto, 4 vezes 5, que é igual a 20, certo? Então agora, gente, o que interessa pra gente são apenas os lados. Se eu olhar, olha só, nesse lado aqui, quantos quadrados eu tenho? Eu tenho um total de 5 quadrados, certo? E esse lado aqui, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 quadrados. E aqui embaixo, também eu tenho 5 quadrados. E aqui desse lado, também eu tenho 5 quadrados. Então agora é só eu somar todos esses quadrados. Por isso que deu 20, tá? Perímetro nunca é centímetro quadrado, tá, gente? É medida de distância de comprimento normal, tá? Apenas a área é ao quadrado. O perímetro é sempre normal em centímetro. Se não tiver a unidade de medida, mais uma vez, pode colocar apenas o M, ok? Mas tem que indicar. Agora, gente, eu vou lançar aqui um desafio para vocês, tá? Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês o mesmo quadrado que eu estou colocando aí nessa tela. Então, um quadrado de 3 centímetros de lado, tá? E depois eu quero que vocês façam um novo quadrado duplicando os seus lados. Lembrando que quando a gente duplica, a gente está fazendo vezes 2, tá? Então, vocês vão duplicar o lado desses quadrados
E aí vocês vão calcular a área dos dois e o perímetro dos dois. Eu quero saber se o perímetro e a área também foram duplicados, tá? Então pausa esse vídeo aí, faz esse exercício e depois continua aqui pra gente acompanhar a explicação. Muito bem, gente. Vamos continuar aqui então, ó. Vou fazer o meu outro quadrado. Como eu estou duplicando o lado, né? Então eu estou fazendo vezes 2. Então aqui era 3 centímetros, virou 6 centímetros, certo? Dupliquei o seu lado. Será que a área também foi duplicada e o perímetro também? Vamos analisar isso então, ó. A minha área aqui, né? É lado ao quadrado, portanto, 3 ao quadrado que é 9. E o perímetro? Bom, o perímetro vai ser 4 vezes o lado, 4 vezes 3, portanto, 12 centímetros, ok? E esse outro quadrado, o que aconteceu com ele? Vamos calcular a sua área. A área vai ser 6 ao quadrado, portanto, a sua área será 36 centímetros quadrados. E o perímetro será 4 vezes o seu lado, então 4 vezes 6, que é igual a 24. Note que, gente, o perímetro duplicou. Já a área quadriplicou. Será que isso sempre vai acontecer? Ó, se eu olhar esse perímetro e esse perímetro, ok, eu fiz aqui, ó, vezes 2 e gerou esse. Agora, o 9 vezes 2 não dá 36, né? O 9 para dar 36 é como se fosse 9 vezes 4. Portanto, ele quadriplicou. Será que isso vai acontecer sempre? Vamos continuar analisando, então? Vamos agora, gente, triplicar o quadrado para ver o que acontece. Fiz um novo quadrado aqui, então agora eu tripliquei aquele quadrado inicial. Olha só, era 3, 3 vezes 3 deu 9. Como que ficou a minha área, então? 9 ao quadrado é 81. E o perímetro? O perímetro é 4 vezes 9, portanto, 36. Olha só o que aconteceu agora. Se eu olhar pro perímetro, ele era 12. Ele virou 36. Ele triplicou? Sim. Como se eu fizesse vezes 3. Mas e a área, gente? A área não triplicou. O que será que aconteceu com ela? O perímetro triplicou, mas a área está 9 vezes maior, gente. Ou seja, o que a gente pode concluir disso tudo, então? Com isso, gente, a gente pode tirar duas conclusões, tá? A primeira é que todo perímetro de um quadrado, ele é diretamente proporcional à medida do seu lado. Então, se eu duplicar a medida do lado, eu vou duplicar o perímetro. Se eu quadriplicar o perímetro, quadriplicar o lado, vou quadriplicar o perímetro também, tá? Então, ele é diretamente proporcional. Já a área, ela não é diretamente proporcional. Vocês viram que não segue padrão. Eu duplico o lado, ele pega e ele faz 4 vezes maior aí a área. Eu triplico ele e ele deixa 9 vezes maior que a área. Então, ele não é diretamente proporcional à medida do lado, tá bom? Então, aqui só uma explicaçãozinha básica, né? Enquanto se duplicarmos ou triplicarmos a medida do lado de um quadrado, o seu perímetro também duplica ou triplica. O mesmo não acontece com a área. Agora, vamos falar, gente, da área de algumas formas básicas aí para ficar registradinho e guardadinho para vocês. A gente falou até agora somente do quadrado, né? Então, agora eu vou falar de outras formas básicas. Primeiramente, do triângulo. Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? Ele vai ser sempre a base, que é essa medida aqui, tá? A base, vezes a sua altura, dividido por 2. A altura desse triângulo, gente, ela tá aqui no meio, por quê? Porque ela faz 90 graus com a base, tá? Se a gente tivesse um triângulo assim, por exemplo, ó, tô dizendo mais ou menos, gente, porque isso aqui nem tá reto. Assim, ó, a minha altura seria esse lado, por quê? Porque é ele que está fazendo 90 graus com a base, tá bom? Então, a altura de um triângulo sempre faz 90 graus
com a base. Se eu tiver, por exemplo, uma altura igual a 4 metros e uma base igual a 5 metros, a minha área vai ficar o seguinte: 5, que é a base, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 5 vezes 4 é 20, 20 dividido por 2, 10 metros quadrados, ok? Outra área aí muito importante, a área do retângulo. O retângulo é sempre a base vezes a altura. Se eu tiver, por exemplo, uma altura de 6 metros e uma base de 8 metros, a minha área vai ser igual a 8 vezes 6, minha área é igual a 48 metros quadrados, ok? E por último, a área do círculo. A área do círculo é o seguinte, eu preciso saber sempre o valor do raio. O raio, gente, é como se eu fizesse aqui, ó, um pontinho bem no meio do círculo e me disse aí quanto que vale essa distância, ó, de qualquer ponto da circunferência até o seu centro. Essa é a medida do raio, tá? Então, a área fica π vezes raio ao quadrado. O π, gente, ele é uma constante que possui um valor infinito, tá? Mas geralmente nós utilizamos aí o seu valor aproximado de 3,14. Então, vamos supor aí que eu tenho um raio de 3 metros, como que seria a área desse círculo? Seria o seguinte, a área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 3,14 daria aí aproximadamente 28,26 metros quadrados. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, me acompanhar lá nas redes sociais, exatamente falando no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, até a próxima videoaula. Tchau!